Fala pessoal, aqui é o Vini e esse vídeo aqui, como eu sempre gosto de frisar, é só um bate-papo, não é uma crítica, não é uma análise especializada, é só um bate-papo sobre esse primeiro filme aqui dos Cavaleiros do Zodíaco. Saiu aqui no Brasil como Cavaleiros do Zodíaco Santo Guerreiro, em animação, né? O que vocês estão vendo aí na tela que eu botei para simbolizar ali é a chamada da manchete, de quando o filme passou na manchete. Né? Esse filme lá no Japão ele foi lançado em 1987. Eu nem era nascido quando esse filme foi lançado lá no Japão. Mas nesse filme dos Cavaleiros do Zodíaco, ele tem um ponto muito interessante, que ele é um filme de 40 minutos, né, um pouquinho mais de 40 minutos, e ele tem a estrutura básica de uma história do Cavaleiros do Zodíaco. A Saori é capturada, os Cavaleiros de Bronze se unem para salvar ela, né, enfrentam outros cavaleiros no caminho até chegar onde a Saori está. Então, em 40 minutos, e isso eu considero que é um ponto muito positivo desse filme, apesar da história ser super simples, é que em 40 minutos eles conseguem montar uma historinha básica de Cavaleiros do Zodíaco do jeito que a gente, pelo menos eu, espero, né? E hoje em dia é legal fazer esse paralelo, porque hoje em dia eles tentam montar histórias com muito mais tempo de tela, que não conseguem transmitir a sensação que esse filme, pelo menos para mim, com muito menos tempo, né, transmite. Então, às vezes, eles tentam inventar coisas mirabolantes e fogem do que é ali uma história simples de Cavaleiros do Zodíaco, que não precisa inventar muita coisa. Né? Então, só para dar a sinopse do filme, a deusa Ares, né, ressuscita na Terra. Como é de praxe, acaba sequestrando a Saori, os cavaleiros percebem isso e vão salvar ela, né? Os cavaleiros de ouro, os cavaleiros de bronze se unem para salvar ela, e no caminho eles acabam enfrentando os cavaleiros fantasmas, que são os cavaleiros que a Ares ressuscita e estão sob o comando dela, né? E dentre esses cavaleiros tem coisas muito interessantes. Como esse filme ele é curto, né, não tem como dar uma história ali para todos os cavaleiros fantasmas que aparecem ali e enfrentam os cavaleiros de bronze. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse filme, e eu achei legal, assim, eu também vou levantar como um ponto positivo, é que tu consegue fazer paralelos entre os cavaleiros fantasmas e os cavaleiros de bronze que eles enfrentam, tá? Tu consegue montar alguns paralelos. Por exemplo, o Shiryu enfrenta o Cavaleiro de Escudo, né? Yan de Escudo. Bom, paralelo maior que isso, o Shiryu enfrentando o Cavaleiro de Escudo, não tem, né? Outro paralelo que eu acho interessante, o Seiya enfrenta o Maia de Sagita. E como o Seiya luta usando vários meteoros, né? O Sagita luta jogando várias flechas, umas são ilusões, outras não. Na verdade, é o Cavaleiro. Esse Cavaleiro tem a mesma constelação do Cavaleiro de Sagita, que aparece nas 12 casas, né? Que é muito importante na saga das 12 casas, porque é ele que, né, fere a Saori com a flecha dourada. Mas, como eu tava falando dos paralelos, então, assim, o Seiya e eles ficam num duelo entre as flechas e os meteoros. Então tem esse paralelo que um ataca com diversas flechas e o Seiya com diversos meteoros, né? Outro que tem um paralelo é o Cristo do Cruzeiro do Sul, que o símbolo dele é uma cruz, né? E ele enfrenta o Yoga. E quem conhece a história do Yoga, tu pode pegar que o Yoga, por causa da mãe dele, né, ele tem ele tem a cruz, ele guarda a cruz da mãe dele, né? Ele tem a religião aí, ele é cristão por parte da mãe dele ali, né? Ele leva essa crença. Outro paralelo que a gente pode fazer também é que tem nesse filme também tem um Orfeu, que eu imagino que ou ele é um outro cavaleiro que tem a mesma constelação do Orfeu que a gente vê na saga de Hades, ou na saga de Hades simplesmente o cavaleiro sofreu um reboot e ganhou uma nova história, o que eu acho que é a segunda opção. Eu imagino que o cavaleiro ganhou um reboot. Então esse cavaleiro, né, o Orfeu de Lira, ele usa um objeto, assim como Andrômeda usa as correntes, ele usa a lira como arma, né? E outro paralelo também é que o cavaleiro mais forte dos Cavaleiros Fantasmas que eles enfrentam lá no final, ele tem a armadura muito parecida com a armadura do Ikki. Então tem esses pequenos detalhes que fazem paralelos com os Cavaleiros de Bronze, que apesar dos Cavaleiros Fantasmas não terem uma história, eu achei que foi uma forma interessante deles tornarem eles ali visualmente interessantes, né? É aquela coisa, é o simples que funciona e às vezes não precisa mais que isso. Pelo menos nesse caso, pra mim, não precisa mesmo mais que isso, assim. Até porque, como eu gosto de frisar, é um filme de 40 minutos, né? Outro detalhe interessante é que a Ares é a vilã principal do spin-off, né? Do Santia Show.
Eu imagino que ela tenha vindo, né, desse filme, inspirada por esse filme para ali, claro, o Santi achou aí expandir a história dela, né? Então ela provavelmente faz parte desses personagens que foram rebootados, reaproveitados, né? Mas nesse caso no spin-off. Outros pontos positivos, né? A animação e a trilha sonora clássica, mais clássica impossível. As duas dublagens, né? Tem a dublagem da VHS e a dublagem do DVD, ambas são boas ali com a maioria dos dubladores originais. Outro detalhe interessante, no final do filme o Seiya veste a armadura de ouro de Sagitário, né? Só assim até que ele consegue vencer o Jaga. O Jaga que, pra quem assistiu o Thundercats, tem um personagem com esse mesmo nome. Mas é só assim que o Seiya consegue derrotar ele, né? Vestindo a armadura de ouro de Sagitário. E eu imagino que na época de lançamento desse filme, hoje, já é um clichê, né? O Seiya vestir a armadura de ouro e vencer com ela no final. Mas eu imagino que na época isso não era um clichê ainda, né? Ele devia ter vestido a armadura provavelmente só lá bem no início da saga das 12 Casas, quando ele encontra o Aioria lá, antes deles irem pro santuário, até no final da saga dos Cavaleiros de Prata, né? Então não era um clichê ele vestir a armadura no final da batalha. Então eu acho que esse também é um ponto positivo para esse filme, né? Eles darem esse final na época. Na época eu acho que foi algo, uma novidade ali. Então se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, deixe seu like, seu comentário, um grande abraço e até mais.